Ai. Alô? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo em cima, tudo bem? E nada, miolo tá queimando. O meu já queimou. Não tá funcionando. Tá parado desde ontem. Boa noite. Bem, boa noite. A primeira pergunta é: alguém fez alguma das perguntas da semana 4 de fenômenos de transporte? Ou conseguiu fazer? Ou chegou a algum resultado? Se bem que eu vi que tem gente que já conseguiu, como exemplo o Leonardo. Eu fiquei no WhatsApp fazendo algumas perguntas para ele, mas o resto bateu do Leonardo, né? Então, mas eu queria confirmar. Eu tenho ainda dúvidas sobre unidade de medida, entendeu? Eu queria confirmar com ele. Não sei se ele está aqui na live. Eu chamei ele para vir para cá, porque dessa vez eu não consegui fazer muita coisa não, dessa vez. A gente está Então, perdido. São difíceis. Dessa vez eu tô junto com vocês, tô perdido também. Eu, quinta-feira, fiquei batendo cabeça, errei alguns, quase acertei outros, mas, enfim. Mas eu tenho dúvidas sobre unidade de medida, ainda não estou muito convencida. O Leonardo é o que mais fala nos grupos, mas é o que mais parece mais fácil. Boa noite. Meu microfone tá ligado? E como que foi a live de inglês, Fernando? Eu só liguei, eu não participei não. Quem sabe que foi a Sandra e... Tiago. Esqueci o nome do outro. Eu acho que foi. Os dois começaram a conversar na live, eu só fiquei ouvindo no celular. Mas tem que tentar falar um pouco. Mesmo enrolado, né? Eu nem tentei enrolar, na verdade. Então, eu tava terminando de assistir aqui o Ciências dos Materiais aqui. Acabei de terminar o vídeo 8. Aí, tem esses textos todos aqui para ler. Nossa, mas o fenômeno de transporte está um negócio bem estranho, velho. Tá bem complicado mesmo. Na primeira aula, ele deu uma fórmula lá, que era uma fórmula geral, né? Que aí, a partir daquela fórmula, parecia que você desmembrava em outras, não era? Um esquema assim? Não, não era exatamente uma fórmula. A primeira fórmula que ele mostrou, a primeira fórmula, na verdade, era só uma exemplificação da fórmula, que a fórmula mesmo é aquela que vem
em 3 passos. Que é, se não me engano, é J igual, aí alguma coisa sobre alguma coisa, mais uma coisa sobre outra coisa. Ah, tá. Não, a primeira aula ele fala sobre corrente de convecção, corrente forçada, né? Primeira aula. Até que eu falei se ia cair alguma coisa na prova sobre açafrango. É que Ah, mas agora, isso talvez... que agora a gente Oi? está em transporte de calor. Agora a gente está em transporte de calor em regime permanente, né? Por condução, né? Que é aquela segunda lei, né? Porque ele deu, que está um pouco confuso, mas ele deu antes o escoamento de fluidos, né? E agora, que é transporte de movimento, né? E agora é transporte de calor, né? A anterior foi de movimento, que era escoamento de fluidos. Ah, Que e era tipo, aquela coisa de tubulação, a válvula de gaveta, né? Aquela toda que só tinha exercício de apoio e não tinha atividade para entregar. E aí tem dimensionamento de tanque, bomba e tal, mas agora a gente entrou em transporte de calor, que são paredes ou que seria uma esfera, entendeu? Coisas assim, né? Que você tem que ver como é que chega a temperatura, a energia. Aí tem o fluxo de calor e tem o transporte de calor. Transporte de calor é aquele que minúsculo, que tem um pontinho em cima, que nem aquelas equações lagrangianas, sabe? A gente aprendeu. isso. Aquilo é o transporte de calor. Aí o fluxo de calor é aquele J grandão, que ele está falando desde a primeira aula, que é aquela equação que você estava falando com um outro colega aqui, que é o J igual ao Equação L. do fluxo. Isso, aí é o fluxo. Isso. É o fluxo de calor. Então, ele está desmembrando aquela fórmula em várias etapas. Só que é uma matéria difícil, porque você tem que saber quanto que é escoamento de fluido, quanto que é transporte de calor. Esse transporte de calor você tem que saber se é uma parede composta ou não. Agora é condução, depois você tem que saber se é por convecção. É embaçado. Ah, me dá meu caderno. Meu caderno. Meu caderno. Olha, o Leonardo Dora Toto não vai poder participar agora, tá enrolado. Ih, tá enrolado. Porque eu fiquei até perguntando umas coisas para ele no domingo. Fui eu que fiquei. Aí depois ele deixou, não respondeu mais. Porque e tinha um outro, acho que de José de Araújo, conseguiu fazer alguns exercícios. Eu conversei com ele, fui eu que confirmei o exercício 3, o resultado do exercício 3 dessa atividade com o José. Acho que é José de Araújo, alguma coisa assim. Que eu vi algumas pessoas passando, mas hoje não deu tempo. Hoje tava meio... Tipo, eu tava fazendo outras coisas, não deu pra ver. Aí eu só deu pra ver tempo de ver a videoaula, por isso que eu não sei muito bem do que se trata o exercício. Eu sei que é sobre condução de calor. E que nesse caso usaria o mesmo sistema. Eita! Usaria o mesmo sistema que antigo, que seria o de transporte de fluidos, só que no transporte de calor, que usa até quase a mesma equação, só que um pouco diferente. E com algumas variações. No tipo, eu ainda não fiz nem atividade ainda. Só fiz atividade de apoio. Que eu só fiz atividade de apoio no momento. Mas só o último exercício da atividade de apoio que dá para dar uma ajudada nesses 3 exercícios, né? Mas o exercício da atividade de apoio número 3 ajuda a fazer o exercício 3. Porque o exercício 3 é uma jaqueta de esqui composta por aqui, fibra, né? Fibra sintética, de que é que nem uma parede composta. Então, você usa aquela mesma fórmula grandona lá, sabe? De uma parede composta. Calcula o transporte de calor por quando é uma parede composta. Então, você faz. Só que você tem que enfiar na fórmula embaixo, quando tem as espessuras, com
a condutividade de cada material, você tem que criar também a área sobre a convecção que ele faz por Celsius, coeficiente associado, né? Olha lá. E aí considere que só há transferência de calor por convecção do lado externo. Você tem que... Isso eu não sabia. Eu não considerei isso e o José de Araújo me avisou que era assim. E ele dava a entender de que ele estava certo. Então eu falei, então eu não sabia. Eu acho que ele pegou de algum livro. Porque eu tentei achar na internet exercícios de transporte de calor. Eu também não acho. É isso que eu achei estranho. Não dá muito para saber. Então, aí ele falou com uma certeza no WhatsApp, que eu falei, então eu devo estar errada. Mas se tem esse 25, eu tenho que colocar em algum lugar. Só que aí ele colocou diferente, a área sobre 25. Eu acho que ele tem algum livro de filosofia. Transporte e fez isso aí. Mas ele passou. Né? E o exercício 2 e o exercício 1, esse Leonardo, que não pode participar hoje, utilizou a mesma fórmula, que é aquele Qzinho com ponto no meio, em cima, igual a condutividade, vezes a área, vezes a diferença, que é a subtração da temperatura de superfície pela temperatura externa. Entendeu? O que para ele? Igual no chat, só um momento. Você pode escrever. Facilita, mais fácil. Só que aí eu não vejo, peraí. Só deixa eu fazer assim. Eu tô gravando, Léo. Eu vou postar também. Vai estar no site depois, provavelmente daqui a pouco. Depois que acabar aqui, eu já envio pro site. E dessa vez eu tô gravando direto do meu computador. Aí, ó, a fórmula, você vê? Eu conheço isso aí. É o que Qzinho vezes K. Eu só não lembro os nomes certinho, tá no formulário que eu tô fazendo. Qzinho vezes K vezes área vezes a variação da superfície vezes nesse caso teste interno é o quê? É de fora, Esse final aí é o quê? Esse teste turn. Temperatura de fora. Na verdade, eles colocam como temperatura e aí o símbolo do infinito. É que eu coloquei como externo, mas seria a temperatura de fora. Entendeu? Eu acho que eu acabei de achar a fórmula, só deixa eu escrever aqui. Seria algo assim, né? Q, um tracinho em cima, igual a menos K, vezes A, vezes A. Essa fórmula que você... Sobre dt. A derivada... Então, eu cheguei a utilizar essa fórmula no exercício número 1, mas o Leonardo falou que não era para usar essa fórmula. Essa fórmula aí que você acabou pagando é para o transporte de calor numa parede simples. E eu pensava que o exercício 1, que é o distrador, os transitores na placa, eu achava que podia usar que nem uma parede simples, mas ele não.
falou que não. Aí ele passou essa fórmula que eu passei para você. Porque, tipo, tá escrito... aqui quando você dá uma olhada pra ler, aí que tá falando, ó, roupas de esqui são feitas com finas camadas, com várias camadas. Do exercício 1. Sim. Desculpa. É para usar aquela. Mas essa aí eu utilizei como eu e o José de Araújo Neto, que o Léo Roxo chamou no WhatsApp, eu e ele usamos aquela da parede composta, que é aquela mais longa. No exercício, sabe? É ruim de escrever aqui, sabe aquela? Que é o Q, pontinho, igual a 1, sobre, aí tem delta X sobre K. Eu sei qual que é. É como se fosse calcular uma resistência em paralelo, sabe? Em 3 eixos, né? Aquela que é em 3 eixos. Nesse caso, ele fala que é 3 eixos, mas na verdade é tudo com X. Eu sei o que você está falando, eu sei já. Que a gente ainda está em regime permanente e unidimensional. Aí vai piorar. Vai piorar ainda. Ô, Fernando, você tem aquele documento que o Leonardo passou, que tem a fórmula, tá tudo, acho que, esquematizado, já tudo feito. A gente podia dar uma olhada também. Se não me engano, deixa eu ver. Ele mandou um arquivo, você lembra que ele mandou um... Se não me engano, tem. O problema é que é achar o Leonardo aqui, porque... Ele passou pra todo mundo. Ele tá desaparecido. Ajuda... Não, ele passou pra todo mundo. Ele passou pra todo mundo e desapareceu. Eu vou mandar aí pra você, peraí. Não, dá pra enviar pelo chat, se você conseguir. Eu posso permitir gravação, né? Eu tô vendo que tem gente que tá usando... tá com celular, tem gente que tá no computador. Quem tiver no celular, você pode ligar o microfone e falar. Se tiver uma dúvida, ou se souber falar, pra saber o que tá fazendo. Saber como faz, na verdade, né? Já mandei, mano. Deixa eu ver. Mandei lá. Beleza. Já mandei, mano. Já mandou pra mim? Uhum. Peraí, já tô... Ainda não apareceu, não. Um arquivo Word, você não viu? Agora apareceu. Esse ajuda 2 polo que vai... já achei. Lindo. Lindo. Você tá só no chat? Alô? Oi. Alô? Então, no exercício... Tô de volta. No exercício 3, ó, tem que usar as paredes somando como se fossem resistências em série. Né? Aí, que nem que eu fiz da parede composta. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Isso aqui, né? Esse aqui é da semana 3. É esse aqui? Não, isso é de escoamento de fluidos. Não, vai descendo aí. Esse é o de apoio. Vai ter que descer mais. Sim, semana 4, eu lembro. Semana 4. Eita, nós. Aqui? Isso. Aqui, ó, tem agitação de tanques. Espero que não caia. Peraí, ó. Aí, ó, a formuleta. Essa aí são as respostas. É a resposta. É a resposta dos exercícios. Ixi, ó, já tá passando aí. Volta um pouquinho no 1. Começa do 1. Mas não tem... A 1 é que ele fez de trás pra frente. Tá, desculpa. Vai com calma.
Não, peraí, não fez de trás pra frente, não. Então pega aquela 3, os Ué, exercícios. tem 2, 3 aqui por uma razão. Não, ó, 2, acabou de passar, 2, acabou Você de passar. acabou, Ah, vai, né? 2. Vou ficar na 2, então, vai. Aí, ó. Considere uma resistência elétrica. Considere uma resistência elétrica, cujas paredes de tijolos, 9 FT de altura e 1 FT de espessura. Aqui é o problema, né? Aqui tá falando que o comprimento das paredes de X altura. Isso, para um pouquinho. Até aí eu isso acertei, ó. O que que ele fala? Ah, isso. Pela... Ah, tá. Você tem como passar aí? Ah, ele tá usando aqui. Passar? Não sei se você Dá. quer que passe, né? Passar. Não, Não, dá pra passar. Melhor, não sei. Ó, então, mas é isso mesmo. Não, tem que primeiro perguntar pra ele. Pra ele que tá na live aqui? Quem que tá na live? Não, que alguém tava falando aqui, não sei se é ele ou o Léo. Não, quem tá falando é o Léo Pocho. O Doratoto tá ocupado, não vai poder entrar agora. Ele tá tentando achar um momento aí para entrar. E o Zé Araújo tá tentando entrar, mas tá dando falha. Eu tô tentando ajudar ele. Eu tenho umas 3 pessoas aqui que não tá conseguindo, tá com problema de conexão. Fernando. Oi. Oi? Sobe um pouquinho ali, que é o número 1 mesmo, só que ele colocou o número 3. Sobe um pouquinho aí. Ah, é o número 1 mesmo? É o número 1 mesmo. Só que... Ah, que ele colocou o número 3. É o número 1 mesmo. Tudo bem, vai. Tá certo. Olha, ele tá usando a primeira fórmula que a professora apresenta. Aquela que é o QJ... JQ... JQ? Peraí, deixa eu pegar aqui. A primeira fórmula que eles apresentam é J igual a L vezes F. Nesse caso aí, o J tá fazendo papel de Q. O J tá fazendo papel de Q nesse caso, porque você tá calculando a temperatura, né? O L é o 4 ali. Mas, o L é o 4 ali, ó. É Fernando? É Fernando? Sim. Ó, só para explicar. O que que acontece? Esse exercício 1, ele foi errado, porque é de convecção. A gente está aprendendo de condução. Mas, enfim, convecção, a gente usa a lei de Fick, que é, ó lá, é aquele K com H vezes A, o T da superfície menos o T infinito, né? E aí, o que ele faz? São 4 dissipadores. Cada um dissipa uma energia de 15 watts. Então, você faz 4 vezes 15, dá 60. A área, a placa que eles estão é 22 por 22 centímetros. Você transforma em metros e faz a área, certo? Isso. Aí tem a temperatura externa, que é 25 graus Celsius. Aí muda para Kelvin, porque a condutividade de convecção está em, que é 25, ó, é 25 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Não é certo. Então, é por isso que mudou. Entendeu? Ele inverte. Senão seria Celsius ou Fahrenheit, sei lá. Aí você aplica a lei de Fick. E aí depois converte para graus Celsius e tem também a resposta em Kelvin. É isso. Essa é mais simples. Mas veio errado porque é convecção. A lei de convecção é aquela lei que tá bem aqui, ó. Essa lei embaixo aqui, ó. Q igual a de vezes a. Isso aqui tem certeza que vai cair na prova. Esse é o estilo de coisa que costuma cair na prova. Ainda que é fácil. A conta matemática é fácil. Só tem que ter certeza de usar. Tem que interpretar direito. E onde usar? É isso. E onde usar. Mas ela é simples. E também lembrar de converter. Eu tava vendo que tinha um pessoal que tava esquecendo de converter também. Tava vendo hoje. Tipo, muita gente conseguiu dessa forma até chegar na parte da conversão. Aí ninguém conversa. Eu esqueci de converter. Mas enfim, a gente já sabe. Você também. Mas aí, ó. O que é isso? Isso é do Leonardo, esse documento? Esse é o do Léo, acho. Tá. Ó, então tá vendo. Do Léo, Mas aonde está isso? É livro? Não, então aqui ele passou. Eu lembro que ele passou no grupo do Vingadores. Fenômeno de Transporte do Carlão. Eu lembro que ele tinha passado lá, só que aí alguém compartilhou. Nossa, eu não sei onde ele achou isso. Deve ser algum livro. Né? Tá com cara, né?
Bom, o 2 é um pouquinho mais complicado. Peraí. Esse aqui é o 2, ele tá falando sobre que seria o de paredes, né? Várias paredes. 2 paredes tem 40 ft comprimento. Nesse caso ele tá usando aquela lei que a gente tava vendo agora há pouco, que é a lei, me esqueci o nome dessa lei. De variação de temperatura entre uma parede e uma segunda parede. Entre T1 menos T2 a distâncias entre as paredes. Então, mas na verdade, não, é que... Eu lembro do professor falando alguma coisa assim. É transporte de calor por condução, regime permanente, só que ele quer saber, vai no probleminha de novo, ele quer saber o calor total perdido pela casa. Porque, na verdade, presta atenção, na verdade, aquela fórmula que eu falei da parede composta, a gente não utiliza quando as paredes são feitas de materiais diferentes. Nesse exercício 2, todas as paredes da casa são feitas de tijolos. Não é para usar aquela fórmula. Tanto que não é aquela que está nessa resolução. Entendeu? Isso. Não é que nem o exercício 3, que tem aquela jaqueta de várias camadas de materiais diferentes. Entendeu? Só que aí a dificuldade é que em 10 horas a temperatura externa está 45 Fahrenheit e quando a temperatura está 35 Fahrenheit, são por 14 horas. Aí depois tem que fazer o custo da energia elétrica e tudo mais. Entendeu? Sim. Nesse caso, eu tava vendo, como eu não vi os textos ainda, então eu não sei. Tem uma pergunta. Todas aquelas fórmulas que ele apresentou são válidas ou são fórmulas que servem para chegar na fórmula? Porque do jeito que o professor estava explicando, era como se fosse, tipo, essa fórmula aqui você faz assim, e dessa forma você encontra tal coisa. Tipo, todas as fórmulas que ele apresentou são fórmulas mesmo? Ou só a fórmula final, que tem essas fórmulas padrão assim? Qual que é a fórmula final que você disse? Por exemplo, essa aqui é a fórmula final. No slide do professor, tem várias fórmulas que antecedem essa aí, que é para chegar nessa fórmula. As fórmulas que antecedem essa fórmula, antes de chegar aí, seria uma fórmula usável, digamos assim? Ou a gente pode simplesmente pular para essa fórmula final? Então, é isso que eu fiquei na dúvida, só que assim, a vida inteira na Univesp eu estudei pelas atividades avaliativas, para fazer as provas, né? Então, a gente aprendeu assim. Eles estão facilitando porque não tem derivada, né? Por enquanto. Então, se basear nessa fórmula final. É a melhor coisa, se basear nessa fórmula final, que são os mais simples. Não está tendo derivada, não está tendo nada dessas coisas. Porque se você vê quando é uma esfera oca, as fórmulas têm logaritmo, tem outras coisas, né? Eu percebi. Aí, nesse caso aqui, tem o comprimento das paredes, o cálculo Peraí, um pouquinho. Vamos lá. Não, peraí, volta um pouco. Para um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu... É que tá tremendo sozinho, tipo, não sou eu. Desculpa. Não, é que é muita coisa, porque ele quer saber, tem sempre a temperatura da superfície entre as paredes. A temperatura de superfície entre as paredes é 55 Fahrenheit. E a temperatura interna, por 10 horas, está 45 Fahrenheit e depois, por 14 horas, 35 Fahrenheit. Muito bem. Aí a temperatura dentro da casa permanece constante a 70 Fahrenheit. Ok. Aí ele quer saber o calor total perdido pela casa, tirando o telhado. E aí, como é que é condução, tem a temperatura externa nas 4 paredes de tijolos. Como são 4 paredes de tijolos, 2 delas têm 40 FT, que é pés, né? E outras 2 têm 30. Por isso que ele faz essa 2 vezes 40, mais 2 vezes 30, vezes 9, que é a altura de todas elas. Dá 1.260 pés ao quadrado, que seria a área, que ele substitui aqui com a condutividade térmica em Fahrenheit, tá vendo? Em pé, por hora.
do tijolo, da superfície. E aí, primeiro, você faz a temperatura interna das paredes de tijolo, 55, menos 45, que são aquela temperatura externa durante as 10 horas. E dividido pela espessura, na verdade. Essa aqui é a espessura, mas tudo bem, é 1. Sim. E, aí dá BTU por hora, isso aqui é uma complicação, é melhor você ficar cortando, senão não vai entender. Aí a perda de calor durante a noite é a mesma coisa, só que substitui por 35, dá BTU ainda por hora. E aí, um pouquinho mais para baixo, você tem que fazer 10 horas, que é a parte do dia, vezes aquela temperatura perdida no dia, mais 14 horas, que é a temperatura, é o período da noite, vezes aquela temperatura perdida durante a noite, tá? Aí dá 191.520 BTUs, porque você corta as horas na multiplicação, né? Tá vendo? Isso. Então, deu para entender, né? Aí depois, tô seguindo o custo da energia elétrica, você pega o calor total perdido e aí quilowatt-hora. Você tem que fazer a conversão, você tem que achar na internet, tem um monte de... O que me irrita nesse fenômeno de transporte, a gente não tem tabela de conversão, tem um monte de conversão que a gente vai ter que saber. De temperatura, de BTU, quilowatt-hora, ele fica mudando unidades de medida que nós não somos acostumados a usar. Aí você tem que procurar na internet e dividir por 3.412. Já tem que fazer Aí você transforma em quilowatt-hora e multiplica por 0,27 reais por quilowatt-hora, que dá 15,15. Peraí, volta um pouquinho. Do quilowatt-hora. Isso. Não, é isso mesmo. 19 mil. O 3.400 vem do total, vezes 0,27. Está no final do exercício. 3.412. Onde está vendo esse 3.412? Ah, sim. Sim, tá aqui em cima. É a conversão. Eu reparei aqui em cima. É BTU para quilowatt-hora. Né? Caramba. Se não me engano foi o Carlão ou o Alexandre, se não me engano, que enviou no grupo já uma tabela de conversão. Eu vou repassar depois pro Lives. Aí a gente chega no exercício 3, que nesse caso é o 3 mesmo. Que são enviando das roupas de esqui. Que horas são já? Só pra não perder... Tá faltando 6 minutos e 23, ó. Mas sim. Dá para falar do exercício 6. Deixa eu ver. Exercício 3, ó. Deixa eu ver aí. Eu acho que dá para falar dele. Pessoal, vocês me ouvem aí? Sim. Oi. Estamos ouvindo. Esse exercício 3 aí, na minha opinião, tem uma inconsistência, porque o K da fibra de vidro, ele é maior do que o K constante da lã. Então, na realidade, ele está falando que a lã é um isolante melhor do que a fibra de vidro. Eu acho que isso é uma inconsistência. Não poderia ser esse valor. Eu até perguntei lá no fórum, mas a tutora não respondeu. Esses tutores me dão medo. Nesse caso, nesse caso são dois tipos, né? É a lã e o fibra de vidro. Eu fiz da seguinte forma. Eu fiz como uma associação de resistências, né? Resistência em série. Então, eu tenho uma camada de fibra de vidro, mais um interstício de ar. Outra camada de fibra de vidro, mais outro de ar. E, ao todo, são 4 camadas de ar e 5 de fibra de vidro.
E eu tenho no final mais uma resistência que eu tenho que associar, que é a da convecção. Então, as resistências das paredes seria o L pelo KA. E a resistência da convecção é 1 sobre HA. E aí eu tenho que somar essas 5 da fibra de vidro, mais 4 da lã, mais essa da externa, da convecção externa, né? Então, eu ficaria o calor, o fluxo de calor vai ser igual ao ΔT dividido pela somatória das resistências. Aí você chega no calor que você está perdendo. E aí você faz a conta como se fosse só uma jaqueta de lã. E aí você teria o resultado da espessura de lã, né? Uhum. Mas assim, eu achei que esses valores da fibra e da lã estão inconsistentes, porque a fibra é 0,13, o da lã é 0,035. Então, o da fibra, a fibra está conduzindo 3,7 vezes a mais do que a lã. Então, está um pouco inconsistente. É que se não me engano, pegando pelo, se você pegar pelo... Isso. É que pegando pela... Pensando assim em fibra de vidro, em teoria a fibra de vidro talvez conseguiria, mais que a lã, ter uma melhor resistência contra o calor. Eu pego, por exemplo, das aulas de ciência dos materiais, que o professor estava explicando sobre a cristalização do vidro. Quando você está em uma temperatura muito alta, ele acaba servindo como uma melhor resistência de calor, lembra? Que ele fala, mostra mais ou menos assim. Então, pegando por esse ponto, em teoria, para o vidro estar nessa temperatura, provavelmente estaria resistindo mais ao calor do que se ele estivesse em uma temperatura mais baixa. Seria mais ou menos assim, entendeu? Seria mais ou menos assim. Por isso que eu acho que ele está fazendo nesse sentido. Não. Quanto menor o coeficiente de condutividade térmica, mais isolante é o material. Isso. Porque você não perde calor, né? Exato. Então, eu deveria de ter um K da fibra de vidro menor. Essa é a minha opinião. Eu expressei lá no fórum, mas não foi aceito a minha opinião lá. Eu fiz o exercício só da forma by the book. Aí. Calculei o fluxo de calor igual diferença de temperatura, que são as temperaturas fornecidas, e somatório da resistência. Olha lá, o Léo está falando no chat que pela tabela de coeficientes de condutividade, 0,13 é da madeira e não de uma fibra sintética. Olha lá, ele colocou... De madeira? Aqui está no chat, olha, ele está falando no chat. É que eu não consigo ver o chat. Não, mas tudo bem. Fernando, falta um minuto e pouco. Aí. Então, a gente... Só falta ver a resolução da 3. A gente só volta aqui, vê a resolução da 3 e já termina. Pode ser? Eita. Ok. Alô? Ok, eu acho que ela é comprida, é um pouquinho comprida. Então vamos... Então, pessoal, para quem nunca usou o Zoom, é só clicar no mesmo... eu só vou esperar só tipo uns 20 a 30 segundos e clica novamente no mesmo link. Ok? Então encerra a live por enquanto e a gente volta daqui 30 segundos.